Começando mais um podcast Vendendo Maringá, comigo sempre aqui na mesa, Nelsinho. E aí, Nelsinho, como que você tá? Tudo bem? Como que faz coisas? Opa, beleza? Estamos aqui de novo, podcast Vendendo Maringá, podcast que tá sempre com os melhores profissionais de Maringá, na melhor cidade do país para se viver. E hoje, cara, além de profissional, o cara é meu brother, meu amigo, meu irmão. Tá aqui hoje com muito orgulho, um cara competentíssimo, fantástico, preparado e um assunto que todo mundo vai curtir, hein, Marcelo? Não, hoje vai ser muito bom. Você que tá assistindo a gente, não perca. Fique aí, tenta ficar o máximo possível, mas acompanhe, porque a gente só traz aqui pra você os melhores profissionais de Maringá. E hoje, sem dúvida alguma, esse figuraça aí, Esse aqui é o... Como que é o apelido mesmo do futebol lá? É o Ibra. É o Ibra. Anderson Andrade. Como que tá, Anderson? Beleza? Como que você tá, meu amigo? Fala, galera. Primeiramente, gostaria de agradecer, parabenizar pelo trabalho que está sendo feito, os profissionais que eu tenho acompanhado de vocês aí, excelente padrão de conteúdo, principalmente falando, e de desenvoltura de vocês. Parabéns. Que bom. Agradeço, estou à disposição. E o Ibra, vamos lá, né? Vamos lá, o Ibra vai responder as perguntas aqui. Vamos conversando um pouquinho, que não sempre fala, né, Nelson? A gente vai começar um pouquinho, querer saber quem que é o Anderson, saber um pouquinho da vida dele, onde ele nasceu, o que ele fez durante esse período até chegar no profissional que você é hoje, né? Que ele é um baita do fisioterapeuta, a gente já sabe. A gente vai conversar bastante sobre isso, principalmente fisioterapia desportiva, que ele se especializou. É um baita do empresário também. Visionário, né? Mas quem vê o Anderson assim, tal, né? Acho que sempre foi bem de vida, foi né? Sempre tudo tranquilo, né? Na vida, sabe né? Sabe o que acontece? Sabe não por quê? fez sacrifício nenhum, né? Sabe por quê, Marcelo? na verdade, Nelson? Que quem vem ele, que conversa com ele, fala, pô, esse cara sempre feliz, sempre alegre. Acho que nunca teve problema na vida, né? Figuraça. Mas eu acho que é mais ou menos assim que o pessoal entende. E nós vamos mostrar que não foi bem assim, né, Anderson? Mas o que a gente fala normalmente, Anderson, é assim, pra contar a tua trajetória também, né, cara? Porque a gente vê que você faz as coisas com muito propósito, mas pra você chegar aqui onde você tá, teve toda uma longa jornada desde criança, né? Que a gente traz um monte de coisa até hoje, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho tua trajetória, onde nasceu, como que foi, onde estudou, enfim. Fala pra gente. Vamos lá. Aqui é o Anderson Andrade, feliz sim. Foi tantas pancadas, mas muita coisa boa na vida, né? Então a gente teve aquela lição daquela criação que a gente fala criação raiz. Então a gente tem as nossas dificuldades, mas quando tem coisa para se alegrar, hoje meu motivo de alegrar é completo e pleno, pois tenho uma família maravilhosa, trabalho naquilo que eu gosto, que eu acho que é uma minoria que faz no Brasil, e sou bem remunerado, né? Esse bem remunerado, lógico que varia de pessoa para pessoa, mas me dá sustento, consigo viajar com a minha família, consigo morar bem e consigo trabalhar numa qualidade que hoje eu acredito que seja de extrema qualidade meus clientes, né? Vou fazer 42 agora em junho. A gente fala que é uma idade dos 40 de maturidade. E sou de Maringá, sempre nasci aqui. Tenho a minha empresa hoje consolidada, que é Espaço Tempo, junto com meus sócios. E tenho uma equipe que trabalha junto comigo, né? Só que não foi fácil não, cara. O caminho da fisioterapia, ele é um pouco estranho. Pensei em desistir aí algumas vezes. Mas graças ao meu jeitão, né, de acreditar naquilo que eu faço bem feito, que eu acho que eu tenho um pouquinho de dom para trabalhar com pessoas, acreditei, graças a Deus, reforço essa palavra, graças a Deus, eu sou muito feliz com aquilo que eu faço. Legal. Show de bola. E você nasceu aqui em Maringá, estudou no Colégio Regina Mundi, é isso? Rapaz, a vida toda no Regina, Anderson? Regina Mundi foi minha escola, né? Do começo? Falando. Do começo, na verdade eu estudei no infantil lá antes. Aí entrei no pré-3 no Regina Mundi. Sim. Demorei 3 dias pra entrar dentro da sala de aula. É mesmo? Mas medo, por quê? né? Você era tímido assim? Cara, jacu, né? Criado no bairro pobre. Você chega lá, os caras tudo com os tênis diferentes, com as camisetas tudo chique, velho. Sei como que é, né? Uns carros do bom. E eu falava, rapaz do céu, onde é que eu tô? Cheguei naquela escola grande. Sim. Quem disse que eu entrava, Nelson? Não entrava? Marcelo, eu sentei e não ia. Eu fiquei 3 dias mesmo? assim. Travado. Eu não subia. Aí a irmã Nazaré. Isso. Foi lá, não sei o que a Grande irmã irmã falou, Nazaré, cara. né? Sei que ela falou, vamos lá, tá, eu subi. Ela me acompanhou até o 3º ano. Então, lá ela foi um grande alicerce. Né? Nossa, É engraçado, você vê como é que a gente é, né? Quem vê o Anderson, né? Pô, a gente sabe como que é a personalidade dele hoje. Não imagina, né? Que
travou na hora de, né? Quando criança poderia ter essa timidez. Mas acho que acontece muito isso com a gente, sabe? Sim, é normal com criança. Na criança, igual o Anderson falou, cara. Você imagina ele na escola já, né? Não, mas escola, mas um exemplo. Ele chegou lá, viu aquele, puxa, colégio grande, pessoas diferentes. Sim. Também tem isso aí um pouco, a qualidade de vida, digo, remuneração, né, financeira. Com certeza. Você olhando o pessoal lá, você mesmo falou, poxa, vim do bairro pobre. Você chega lá, igual você falou, um tênis. Igual a gente falou em outros podcasts, muita gente começou a trabalhar cedo justamente por ambição de querer ter um tênis da marca, um Nike, um New Balance. O meu era Bamba, cara. Era Bamba e que chute. E o que chute eu não tive. E amarrava no tornozelo ainda, né? O meu que sobrava era Bamba e vai. E pronto, então eu tive um pouquinho desse baque realmente financeiro, que era uma coisa que me assustou um pouco. Mas depois me engajei, tanto é que eu fui atleta, foi lá que começou minha carreira. Tive uma carreira curta de atleta. Mas no voleibol, em Maringá, lembrando que sempre o Regina Mundi muito tradicional no vôlei, né? Tinha as melhores equipes de Maringá, o sempre Dema, ganhava, né? O Dema é professor referência, né? O Dema ele participou tanto na minha parte esportiva quanto na minha parte de criação como homem também, né? Lógico. Acabou acompanhando ali a minha parte do voleibol dos 10 aos 22 praticamente. Então, é um cara que também participa da minha índole, vamos falar assim, né? Mas é assim, você que já quis entrar ou percebendo que você já tinha altura? Porque quanto você tem de altura? Eu dei uma encolhidinha, né? Você deu? Depois dos 40, escolheu um pouquinho. Mas, cara, incrível isso aí, né? Eu calçava 42, eu calço 41, pô. O que tá acontecendo, né? Cara, hoje eu tenho... Eu cresci, sabia? Ixi. Eu tinha um... Eu pensei que era na cintura. Eu tinha 1,72. Você mediu outro dia? 1,72,5. Olha, você viu que crescimento? Eu achei que era só eu que tava com o rostinho traquinho, né? Claro, normal, né, velho? Cara, hoje eu tenho 1,97m, 98, mas eu tinha 2,01. E aí... Mas quando tá treinando, tem esse negócio da envergadura, essas coisas. Era o cabelo. O cabelo um pouquinho maior, que a idade vai caindo. Mas aí essa questão da altura te levou pro vôlei? Cara, eu sempre gostei de esporte. Então, eu tanto futebol quanto vôlei me dava muito bem. Só que no vôlei eu acabei me destacando, porque a partir dos 14, 15, eu tive um estirão bem considerável. E eu tinha facilidade pro esporte. Eu tenho, assim, um pouquinho de apreço, mas o vôlei destacou mais. E aí comecei a pegar gosto e ali eu vi que eu fui competitivo e foi, cara. Então era um sonho meu até conseguir jogar num nível razoável com grandes jogadores. Eu tive o prazer de jogar. Então foi muito... Foi contemporâneo de que jogadores, por exemplo? Cara, na seleção paranaense eu treinei com o Giba, o Lipe, que jogou as Olimpíadas, o último campeonato olímpico. Sim. Eu treinei com ele, cheguei a jogar em quadra junto. Paulão, conheci. Naquela época eu peguei um leque ali de atletas. Foi na época que Maringá, Cianamide, como que era? 95. Cocamar, Cianamide, teve Telepar. Mas foi na época que o Paulão estava aqui. O Paulão cheguei a treinar o Giba nem era. O Giba ninguém conhecia, ele era jogador do Maringá naquela época. Em 95, ele veio na parte do infanto, que ele estava começando a destacar. Aí ele teve alguns probleminhas, questão técnicos ali, e foi bom que ele saiu e acabou amadurecendo. Depois, não preciso nem falar. Acho que em 95 que a Cocamar, na época, né, depois veio ser Maringá Vôlei, fez um time com já tinha, né, o Paulão, foi o primeiro a vir. O Carlão veio não, né? Não, o Paulão. Paulão só. O Paulão veio e morou, né? O Pampa ficou também. O Pampa, verdade. Tinha também, daí o Ricardinho, o Giba. Veio um destaque gigante, o cara atacava muito, Milinkovic da Argentina. Isso, bem lembrado. Era o melhor jogador da Liga Nacional. Foi melhor, verdade. Nossa, montou um timaço, né, cara? Então, eu treinei junto com esses caras. Assim, treina. Nessa época eu mais pegava a bola. Ei, agora vou contar pra vocês. Pra eu assistir o jogo, sabe o que eu fazia? Um amigo meu, o Gleison. O Gleison. Jogava lá. Ponteiro também. Eu era o levantador. Ele é 7'9". Eu ter jogado ele, 7'9", igual eu. E a gente jogava lá, né? Eu jogava também. Devia ter jogado com você. Provavelmente. Daí eu ia lá limpar a quadra, filho. O pessoal caía suado lá na quadra. Daí vai eu com o Rodinho lá. Eu e o Gleison, os dois. Fiz várias vezes isso aí. Eu e o Gleison limpando pra poder assistir o jogo, cara. E você ficava perto do Giovani, que vinha jogar aqui, o Marcelo Negrão, uma época. Poxa vida, o Maurício, o levantador. Então, era referência, você falou do Maurício, eu lembrei. Dos caras ali, era bom demais, era legal. Sensacional, e é engraçado que foi numa época que em 92 eles foram campeões olímpicos. Eles tinham uma popularidade como de astros de rock, assim. Eles eram parados na rua. Foi as o primeiro título. E eles eram muito novos também, né? Giovani, Maurício e tal.
E eles vinham pra Maringá, levar. E aí o engraçado é que isso engajou muito o público pra até hoje ser um dos maiores públicos da liga quando o Maringá tava participando. Virou né? referência, né? Cara, Virou referência mas nisso. Tremia aquele ginásio lá. Era bonito demais, era era bom legal demais. Aliás, o maringaense gosta, né? Cara, o Kiko, gosta né? do esporte, o Kiko também, deve ter comprado você a vida toda, né? Ué, o Kiko, Pô, parceiro de jogos esse cara é abertos, sensacional, tava sempre né? junto. Esse cara... Kiko, se você estiver assistindo a gente, cara, um abraço pra você. Você é um cara 10, te admiro muito. Tô aqui com o Anderson. Aqui, me aguentou muito você... em jogos abertos. Rapaz, você foi meu técnico, foi parceiro de quadra. O Nut também. O Nut também. Parceiraço meu. Acho que o Nut tá fora, né? Já tá todo mundo mandando. Azerbaijão, se não Estamos na sessão abraço. Meu primo, Paulo Roberto Teixeira, o Maguzinho, conhecido Magu. Também, levantador. Abraço aí. É legal lembrar Paulo. disso aí, né, cara? Pô, nós estamos voltando no HD 30 anos atrás. Então. Começo da década de 90, né? Mas aí é o seguinte. 25. Aí é o seguinte. E aí essa questão do vôlei te deu também esse senso de coletividade. Você falou já, né, da questão do Dema ter sido também um grande professor para a vida também. Sim. E como que isso, lógico que a paixão pelo esporte acabou te levando também para fisioterapia. E aí, como é que foi essa transição? Cara, quando eu fiquei, eu tive alguns momentos de tratar, né? Eu tive um problema nas costas desde os 14 anos de idade. Eu ia comentar sobre isso, justamente se você teve do nada você cresceu um monte nessa idade, né? Certamente teve um problema bravo. Aí algumas questões clínicas deveriam ser abordadas um pouco mais particulares, mas passou. E aí eu comecei a ter acompanhamento fazendo fisioterapia, vendo como é que era a vida do fisioterapeuta, e eu achei muito legal. E estava sempre vinculado ao esporte. E dali, quando eu realmente resolvi não seguir a carreira de jogador, foi quando acabou o time Maringá, que eu ia jogar a Liga Nacional, pelo menos já está escrito ali com o pessoal. Meu pai falou, vai continuar jogando ou quer estudar e de repente ver se você consegue, volta o time em Maringá ou não? Resolvi estudar. Eu acho que foi a melhor decisão que eu tomei. Tá? Então, para quem pretende ser atleta, não deixa o plano B de lado. Estuda, porque a carreira de atleta é curta. Sim. E infelizmente no Brasil as coisas não são tão valorizadas assim. Tá? Mas isso aí é muito interessante você falar, Anderson, porque é o seguinte, pessoal. No alto rendimento, dependendo do esporte ainda. Lógico que tem esportes que tem uma vida maior, tem outros até menor, né? Sim. Mas em média, ali dos 20 aos 35 anos no alto rendimento, uns 15 anos que a pessoa tem que aproveitar muito bem essa carreira. Perfeito. Né? Perfeito. E aí? E de quando para? Aí tem uma série de coisas, né? Cara, hoje eu falo pra você que por mais que os atletas eles conseguem ter uma longevidade maior no esporte, passou dos 30 o rendimento cai. Então se o cara não for muito acima da média, ele já começa a não manter aquele padrão nível A, se ele alcançou, entendeu? Sim. Então é muito curto, realmente. Então eu falo, cara, estuda. Ele fala com propriedade, porque ele trabalha com atletas profissionais, né? Então é isso que é o bom, né? Ter pessoas como o calibre dele aqui, atleta né? que fica pelo caminho devido ao começo. E às vezes até melhor tecnicamente, né? Sim. Muitos são mais craques, vamos dizer assim. É mais nato pro esporte. Só que às vezes o corpo não foi feito para isso. Cara, o problema é o seguinte. O Brasil, ele tem um leque de atletas enorme. Isso não é segredo, né? Nós estamos chovendo molhado falando isso. Porém, quando você pega esse atleta na fase de formação, é uma fase muito crucial. Estou falando clinicamente agora. Porque é ali que você depende de uma maturidade e de um equilíbrio da maturidade do esqueleto. Porque o esqueleto é o estabilizador estático. O músculo é o estabilizador dinâmico. Se essa conjuntura não trabalhar de forma equilibrada, ali você começa a criar um padrão lesional. Enquanto você tem aquela idade ali dos 18 aos 25, o teu corpo ele tem ainda uma capacidade adaptativa boa. Passou dos 30, ele começa a queixar. E aí você vai tratar uma lesão aos 30, que não é uma lesão agora dos 30 anos, que começou lá aos 18. Sim. Aí fica a dificuldade desse atleta em manter um nível realmente alto. Eu dou o exemplo de mim mesmo, sim. Até os 30 anos... Nós, né? Até os 30 anos eu não tinha tido... Eu não tinha tido nenhuma lesão muscular, cara. Nenhuma. Parece que bateu 30, ligou uma chavinha e fez assim, começou. É o que eu acabei de falar. A gente começa a ver e fala assim, panturrilha foi a primeira. Verdade. Parece que tinha entrado uma faca na minha panturrilha, assim. Foi aí que o Corinthians dispensou você, né? Foi aí que eu tive que parar realmente com o futebol profissional. Mas aí é o seguinte... Mas é interessante isso. E é interessante também que as pessoas tenham consciência disso, né, Anderson? Até porque você tem que fazer, seja o atleta amador, o atleta que de repente quase foi profissional, mas que... Porque assim, fica aquela coisa na cabeça. Às vezes você quer fazer um movimento que você fazia aos 18, que você fazia aos 25, até antes de fazer 30 anos, mas isso também muda, né? Cara, que assim, a cabeça,
Você vai conversar com o pessoal da nossa faixa etária, vou falar nossa, porque nós estamos literalmente na mesma faixa etária. E aí fala o Ibra, o Anderson, rapaz, fui fazer um movimento lá, mas pra mim foi uma coisa tão simples, mas cara, você acredita que fisgou? Falei, cara, se você tivesse filmado pra ver o movimento que você fez, você fala, rapaz, olha o tanto que eu estiquei minha perna. Só que isso, há uma década atrás, vamos falar aos 30, aos 25, era um movimento normal. Hoje esse cara perdeu esse padrão de flexibilidade, o músculo já não está numa performance. E a gama maior de atletas hoje é do esporte amador. É do esporte final de semana, ou aquelas pessoas que tentam manter um nível ali C, B, que faz 2 ou 3 atividades físicas. Só que a gente vê assim, aumentou muito a preocupação em se cuidar a nível de personal trainer, às vezes ter um acompanhamento fisioterápico. Só que eu vejo as coisas sendo feitas de forma muito aleatória. Estou fortalecendo, mas será que você está fortalecendo adequadamente de acordo com o seu biotipo? É o que eu mais emprego hoje no consultório. Daqui a pouco eu até falo de uma forma mais específica. Mas muita gente às vezes fala, antes comecei a academia, primeiro mês foi ótimo. Tô no terceiro mês, cara, começou a aparecer um monte de dor. O que está acontecendo? Aí é o pulo do gato. É onde minha parte clínica ela vai de encontro. Não, e tem assim, inclusive, às vezes as pessoas não sabem que tem que conciliar a alimentação, tem que conciliar um monte de coisa. Sono, descanso. Tudo, enfim. Mas aí, beleza, daí você foi estudar. Você foi estudar fisioterapia. Quantos anos você tinha, Anderson? Eu entrei na faculdade com 18. 18, saí com 22. Cara, eu era... Você estudou onde? Eu ia mal pra caramba na escola. É? Eu fiquei de recuperação da 5ª ao 3º ano. E o 2º eu consegui reprovar. Isso no regime. Aí, a irmã não conseguiu me passar, velho. A fonte não dá pra passar, o conselho não dá mais, você precisa estudar um pouco. Aí eu entrei na faculdade particular e minha prima, Renata, cara, ela é extremamente inteligente. Nossa, a Renata estuda um monte porque é difícil fisioterapia. Quando eu entrei na faculdade, minha mãe falou, é particular, tá? Você tem 2 bimestres. Uma nota abaixo de 7, você tá fora. Eu falei, tá bom. Falei, você passou de cara no primeiro vestibular? Não, passei em 3ª chamada. Terrível. Mas lá no Sesumar? Sesumar. Era 100 e eu fiquei em 111. Vou te contar uma coisa, sabe? É que a prova de eu já contei, né, Nelson? língua estrangeira, eu chutei tudo C, caiu uma só, cara. É mesmo? Língua estrangeira. Foi tudo C. Todo professor coloca umas 3, mas 4 C. Eu coloquei uma só, cara. Você vê como que é? Pessoal, no vestibular ele colocou vamos todas aí. as letras C Você e tá não vendo? acertou nenhuma. Só uma. Quase eu zerei, cara. Você tá vendo, né? questões? Era 15. Olha lá, vocês estão vendo, olha lá. Vocês estão vendo, ó. Esse negócio de colocar tudo C pode não dar certo. Você que vai fazer vestibular, você que tá vendo aqui os conselhos do senhor Anderson Andrade. Cara, não vai nesse negócio, não coloca vai tudo no C. C. Divide A e C. A e C. Meia. Aí erra todas. Cara, Ei, Anderson. E voltando a falar deixa eu contar pra você. Eu passei em fisioterapia também, acredite se quiser, no Sesumar. Eu e o Adonis. O Adonis foi a primeira turma, foi mais que eu. Foi, a primeira turma. Nós abriu lá Sesumar, eu e o Adonis. Vamos fazer, vamos. Nessa época eu era colega dele, né? Até hoje somos colegas, pelo amor de Deus, né, Adonis? Adonis ganha de amigo amigo nosso. Você que tá nosso. vendo aí, assistindo a gente, um abração, meu querido. Guardando você aqui pro próximo podcast. Hein? E a gente conversando, falei, cara, eu tava em dúvida se eu fazia medicina, fisioterapia, e acabei ficando no cartório em direito. Falei, não, vamos fazer direito mesmo, ficar com o cartório junto com o vô. E é legal você falar que você tentou... Foi sempre fisioterapia? Cara, físio. Sempre, desde o começo. Físio. Então é mentalidade, você já veio Eu com a maturidade, o Nelsinho? Cara. Já pensando na fisioterapia. Sim. Diferentemente de outros, que a gente vê que querendo... umas entrevistas, o cara fez história, optou por outra coisa. Fez geografia, optou por outra coisa. A minha primeira opção era o vôlei. Eu queria ser jogador. Jogador profissional aí, do vôlei. Quando deu certo, estudei. Sim. Aí, pegando o link, eu entrei na faculdade. Aí comecei a estudar e falei assim, cara, aí começamos a ter a primeira aula de biologia. E falando de respiração celular. Comecei a anotar, olhei pro Guto, que entrou junto comigo na faculdade. Falou, cara, que massa esse assunto hein, que nós estamos vendo aqui. Ele falou, mas você não lembra de ser no terceirão? Falei, mas teve isso? Teve cara, terceirão? Olha que absurdo. Terceirão se perguntou pra ele. Eu não prestava atenção. Final das contas. Final das contas. Terceirão. Minha menor nota era 9. Em fisioterapia. Você se identificou cara, com o negócio? Se identificou, essa que eu quero. Não, sim, eu comecei a me conhecer, cara. Eu tinha facilidade para aprender. E aí eu estudava, notão. Quando chegou os 2 bimestres, minha mãe foi lá na faculdade. O que tá acontecendo? Mas é o seguinte, ó, deixa eu só falar para quem tá aí, ó, seguinte. Não tirava nota no colégio, porque não estudava mesmo. Porque é um dos caras mais inteligentes que eu conheço, tá? Ó, pessoal. Só pra você ter ideia. Porque aí aconteceu.
se identificou com o negócio, é só 9, lógico, cara inteligente pra caramba. Não. Calma aí, mas antes, falar aqui, ó. Qual que é o nome do primeiro filho teu? Matheus. Matheus, Alice e Sofia. O seu pai sempre foi boas notas no colégio. Sempre A. Então o cara tirava 10. Então o que ele tá falando aqui é tudo Sempre mentira. ele Tudo só- isso aqui é tudo combinado, tá bom? Ele só tirava 10. 100 já era mais difícil. Não, mas é tudo combinado, tá? Matheus, Alice e Sofia. O papai sempre foi excelente aluno. Exemplar, nunca reprovou. Bicho 10. Mas aí, irmão. E aí minha mãe foi lá. Aí ela chegou no... A pessoa que era responsável lá de cuidar da sala de aula, que ela foi lá ver pra tentar desconto, que não tinha dinheiro pra pagar a faculdade. Era um perrengue pra mim ver minhas notas. Ainda bem que eu ia bem. Porque você tinha uma maquininha lá que você tinha que ter tudo pago, né? Professora O meu não Cleusa, tava né? pago, eu não via minhas notas. Aí eu ia lá na secretaria, tinha amizade com a mulher, ela me mostrava. Aí Diretora até que Cleusa, entrou né? o FIES depois. Aí minha mãe chegou e falou assim pro coordenador lá do curso, falou assim, viu? Meu filho, ele vai bem mesmo? Na sala de aula, falou, olha, ele tem facilidade e tal, vai bem na prova. Vocês têm certeza que ele não tá roubando prova? Nossa, tua mãe? Será que não Tua é mãe outro... tinha uma confiança. Será que não é outro Anderson, não? Não. E ela falou, cara, falou, não, ele vai muito bem. E na época, eu gostava tanto que a matéria que eu tinha dificuldade um pouquinho pra lembrar dos nomes, que era anatomia, eu fiquei amigo do professor. Aí e ele dividia em 2 turmas. Eu falei, professor, não tô conseguindo guardar os nomes. Ele falou, ó, você vem de manhã, faz a aula, e à noite você vem e me ajuda a ensinar os alunos. Eu falei, mas como é que eu vou ensinar se eu tô tendo dificuldade? Aí ele falou assim, você vai ver o quanto que você já aprendeu. Porque daí você acha que você não aprendeu nada. E eu voltava ali, rapaz, ficou Aí chique. você via que você estava superior aos outros. Mesmo achando que você estava Você não soube, que eu não sabia nada. nada, você E você já ia à sabia noite muito mesmo? mais que os outros, né? Você ia à noite. Eu ia, toda vez. Eu virei monitor depois lá, de Legal, anatomia e tal. Legal. Sei como que você gostava da matéria. Ah, não, aí eu apaixonei. É verdade. A área da saúde, né, nesse ramo da reabilitação, nessa parte de... Até eu ministro cursos também, que eu gosto muito de ter interatividade com alunos e pessoas que estão querendo aprender. Então eu me identifiquei cada vez mais, cara. E aí foi só pra frente o negócio. Que Show de bênção de bola. Deus, hein? E aí você tava cursando, e aí onde que entrou a Tati na tua vida? Logo no primeiro ano. O cara não A consegue, esposa, né? a esposa. Pois é, a Tati foi minha primeira namorada, cara. Falar assim, levei pra casa, falei, pai, minha namorada. Aí eu conheci ela em outubro de 98, se eu não me engano. Começamos a namorar. E no ano seguinte... É melhor você esquecer a data. E no ano seguinte, Tati engravidou. Nossa, Nós namorávamos, né? Tava ali 7, 8 meses juntos. Então você tava no segundo ano. Aí eu já de estava no faculdade. segundo ano. Foi um baque pra sala inteira. Todo mundo falou, nossa, o Anderson vai ser pai, tá? O Mas Anderson engravidou. vocês não eram da mesma turma. Não, a Tatiana é da agronomia na época. Ela formada e hoje em administração com ênfase em marketing. Você conheceu ela no... Cara, conheci no baile da Havaí. Baile do Havaí. Na época o Olímpico lá era bom Olímpico, demais. Claro, sim, Muito sim. bom, os melhores. Então aí a gente começou a namorar, engravidou. Nunca passou pela minha cabeça não ter o filho, né? Sim. Naquela época, você só estudava. Sim, até então, né? Depois que ela engravidou, eu fui trabalhar. E trabalhar com o quê? Segurança. Segurança. 2 metros. 2 metros, é. é mais fácil, né? Eu trabalhei no Pra Night. nós, né, Nelson? Pra nós 3 aqui, segurança... Não, pra mim. Pra mim, rapaz, eu ali. Realmente. Aí eu fui Auxiliar. trabalhar de segurança no Night, cara. No Night Club. E eu conhecia o Cleitão lá do judô. Ele falou, bichão, vamos trabalhar com nós aqui então. Você colocava um terno meio alto. Pai, o terno dá uma enchida aqui nos braços, né? Isso. Mas na verdade, cara, era Ombreira de tranquilo que Dimocó, aquela bronca. eu conhecia todo mundo pra ganhar R$30 na noite. R$30 por noite. Mas você já morava com ela? Não, ou não? não. Vocês estavam... Foi uma questão do meu sogro. Ele falou, olha, meu sogro é uma pessoa especial. Hoje ele já partiu pro outro lado. Graças, tá com Deus, se Deus quiser. Mas foi uma pessoa, um segundo pai pra mim, absurdo. Eu falo, a gravidez, o Matheus na minha vida e da minha esposa foi algo que me trouxe pra um caminho só bom. E assim, foi só bom. Não teve nada ruim depois que meu filho nasceu. Eu amadureci mais rápido. Bonito escutar isso, é muito Eu bonito. consegui dar foco nas coisas que eu queria. Só foi coisa boa depois que o filho nasceu. Cara, E pensa no menino bom, gente boa. O Matheus, aí eu deixo as palavras pra quem conhece e já conviveu com ele, né, cara? Eu recebi um monte de elogio dele esse final de semana. E o Matheus tá com quantos anos hoje? O Matheus tá com 20. Meu meninão. Aí, Cavalo Matheus, do homem. papai tá aqui, ó. Papai, viu?
Um abraço, Tá filho. mandando Pai um te beijão ama. pra você. É isso aí. Não só ele, tem a Alice. Depois eu te conto da Alice. Vamos Isso. lá. E veio o Matheus nesse Aí, loucura, cara, você virou aí segurança do Night. Você vê, né? A gente já não é o primeiro podcast que a gente conversa, Anderson, que os nossos entrevistados às vezes têm como a paternidade ou a maternidade essa questão do amadurecimento rápido, né? É algo que traz essa responsabilidade. Até então você vinha ali, né? No segundo ano de faculdade, ainda com aquela coisa vindo ainda do colégio, Pensando tudo, em festa. pensando Você em pensa em festa, festa, bagunça. Imagina. E aí você ali com 19, 20 anos vem essa... Nasceu 19, você 19? Matheus nasceu em 2001. Eu tinha 21, né? 21 anos. Isso. A idade dele hoje, praticamente. Praticamente a idade dele. Então tá no meio aqui. Então, igual eu falo, só veio coisas boas, mas não quero dizer que foram fáceis. Sim, sim. E aí a vitória se torna mais gostosa. É isso mesmo. show Mas de te bola. encaminhou para uma trajetória bacana, né? Te sim. deu Sim. um rumo diferente. Me deu mais sangue no olho, né? Né? Literalmente E falando. depois do Night você ainda foi... Aí você foi segurança no Nike. Mas por exemplo, conta uma história do Não, com deve ter segurança acontecido. aí. Conta uma historinha legal, fala aí, engraçada pra Quanto nós. tempo você ficou de Anima segurança o no negócio. Night? Cara, no Night, eu fiquei uns 7 meses. 7 Porque daí meses. eu comecei a fazer festa também. Eu que organizava as festas de fisioterapia. Dava muito mais dinheiro às festas do que Sim. segurança do Night. Ah, pensei que você fazia as festas depois do balada lá. Mas aproveitava a expertise do que você via no Night para as festas? Sim. Lógico, daí a forma de organizar, como E os divulgar. promoters, como que Os funcionava. promoters, a gente fazia parceria, né, cara? Era aquelas festas, As festas da eram, fisioterapia. mas as festas eram lá no Night ou Não, em chácara. Chácara. Na época que podia ainda, Catarinense lá. né? Isso, festa catarinense, duzentão, tudo que era região lá, nós que fazíamos as festas de fisioterapia. Pra quem não sabe o que é o Night, pessoal, que tá vendo a gente aqui, é o Car Wash Night Club. Uma boate que ficou por muito tempo ali, do lado do Car Wash, que era o maior ponto de referência de balada em Maringá, né? De barzinho. E até do hoje, lado, até hoje a praça, né? o A Night praça do Club Car Wash, também. né? Todo mundo fala. ainda é referência como praça, né? A praça do Car Wash. Então aí eu comecei a trabalhar com festa. Foi um dos motivos que daí eu tive que sair do Night. Porque daí nós fazíamos a festa, tava gente pra caramba. Dava 3.000, 4.000 pessoas nas festas. Você que nós dava? fazíamos. Lotado. E aí o Night começou a se incomodar, sabendo que eu era um dos organizadores, né? Aí eu acabei partindo pro lado de festa. Que era o que dava o sustento daí pra me conseguir bancar os gastos básicos do meu filho. Legal. E aí você continuou estudando, fazendo as Normal. festas, estudando. Foco na parte da fisioterapia. Quando chegou daí realmente já morar com a Tati? Cara, só depois de casar. Nós casamos em 2005. Porque assim, minha família não tinha condição de sustentar uma outra casa. E meu sogro também não. Então meu sogro falou, vocês vão casar pra brincar de casinha pra mim ficar aí teu pai sustentando, se matando, não. Então, se forma, estuda, ele foi de uma sapiência enorme. Não quero que vocês morem juntos. Isso aí foi uma exigência dele, que foi a melhor coisa que ele fez. Se eu tivesse morado junto com a minha esposa antes de casar, eu acho que não teria dado certo. Isso é de comum consenso meu e dela, por Mas foi falta bom, de né, cara? maturidade. É isso que eu ia falar, maturidade. Porque pensa bem, ele com 18 e ela também devia ter a mesma idade. Sim, um ano mais novo. Então, 19, 18 anos, cara. Você não tem maturidade nenhuma. Não adianta você falar que tem maturidade, Nelson. O filho, né? Não, Também, Nelson. né? Então pensa Cara, bem, ele maturidade foi... é bagagem, o não teu adianta. sogro teve uma extrema Não, sabedoria. ele foi de uma sapiência enorme. Ele falou, porque se pensa vocês bem. quiserem casar, eu não deixo. Não, Porque eu já imaginava que ele ia querer que eu E a casasse. gente sabe que no casamento, pior ano, acho que é o primeiro ano. Deve ser um dos... Não vai falar que é todo ano, não. Tem ano Não. bom também. Não, eu não ia falar todo ano, não. Eu acho que casamento, cara, é um ciclo que você tem que estar se inovando. Sim. Porque o que faz ser um ano às vezes melhor, outro pior, pode falar o que quiser ou não, é a parte financeira. Quando você tem problema financeiro, parceiro, Falei isso hoje. ali você vai ver se tem Hoje eu tava, muda tudo. raiz na causa ou não. Muda tudo. Entendeu? Muda tudo. Porque daí, assim, se você tem o fator financeiro que não te incomoda, ou seja, que não te gera muitos percalços Atritos, né? extra normais de um casamento, que é a convivência, fica mais fácil. Fica. E aí você Flui, consegue, né? você consegue ter um pouquinho mais de discernimento para tomar decisões. Só que aí você acha que o primeiro é financeiro. Aí não ter financeiro, vai surgir um outro. E assim Vai. por diante, e até hoje. E ainda mais com filhos, eu tenho um filho já de 20, uma de 8, uma de 5. Então eu conheço todas as fases até os 20. Então a gente vai vendo que assim, quando ficar mais velho vai ficar mais fácil. Entre aspas. Aí, Tem situações que fogem já um pouquinho da tua alçada, da tua asa, e que daí você tem que começar a acreditar naquilo que você ensinou para ele. sim. E aí vamos ver até onde você foi assertivo ou não. Mas aí, bom, daí o Matheus, claro, morando com a mãe, na casa, né? Isso. Do teu sogro, tudo. E aí em 2005 vocês casam, mas aí você se forma em que ano? Daí Eu formei em 2002. 2002. E aí Isso. você foi fazer o quê? Aí o Alexandre
O Pato. Pato, fisioterapeuta, extremamente Qual conceituado. é o sobrenome dele? Novotny. Alexandre Novotny. Eu acho que Maringá Pato, inteiro. abração aí, viu? Você que tá vendo a gente aí, ó. Meu amigo também. Meu amigo, Figuraça. seu ídolo. Esse aí é quase sósia do meu pai, rapaz. Gente boa, da melhor qualidade. Um abração aí, Pato. Em todos os sentidos, Patão, cara. um abração Só também, elogio. Deus abençoe. Ele me ligou. Falou, Grandão, e aí? Eu me dava muito bem com ele na faculdade. Ele que me ajudou a fazer minha tese, né? Pra defender na parte de formação de curso. E aí ele me ligou. Falou, bicho, vamos trabalhar? Eu falei, vamos embora. E na época eu comecei a dar o foco em trabalhar. As festas já começaram a ficar um pouco de lado. Uma que eu tinha formado, que eu já não tinha mais as pessoas da Físio. E aí foi. E aí passou um mês lá, eu não combinei muito salário, fui trabalhando, atendia lá pra ele também na época tinha um... Mas ele te estendeu a mão bastante. Estendeu a mão, Foco, se precisar, tira dúvida e tal, vambora. E a gente vai discutir salário. Eu falei, tá bom. Aí fechou o primeiro mês lá, vamos receber o salário, recebi um cheque, a hora que eu peguei o cheque, fui olhar, pá! Rapaz, eu falei, Pato do céu, mas eu tenho filho, cara. Falei, bicho, nós estamos passando uma reformulação no consultório, assim assado, por enquanto que eu posso é isso. Falei, bicho... Não foi... Ó, eu vou começar a procurar outra coisa, porque senão não dá. Ele falou, não, fica à vontade. Aí depois de 2 meses, na sequência aí, veio a primeira sociedade. Aí você... Não foi uma experiência muito agradável. O cara casa novo, faz sociedade novo. Então você imagina. E ele falou assim, maturidade e fumo. Aí a sociedade foi até com o Guto, que era meu parceiro de vôlei na época, a gente se formou junto, e o Mário, que também estudou lá no Regina Mundi, o Mário Leme. E então, aí, cara, em maturidade, nós reformamos lá uma casa, montamos um consultório, achando que ia dar tudo certo. E assim, foi um aprendizado. Sim. Jovens, com sonhos. Literalmente, Nelson. Mas daí, cara, eu mais pagava pra trabalhar do que E você recebia, ficou quanto cara. tempo nessa empresa? Cara, e se eu não me engano, deu uns 3 anos. Consultório, ficou No lá máximo. 3 anos funcionando. E era Vocês onde, 3. onde que era? Nós 3. Ele não Maitá. Não, mas tá. Isso. Qual que era o nome lá, na época? Cara, na época foi... Como é que era o nome? Rapaz, não lembro agora. Enfim. Você esqueceu até aí era isso. não, Não, Foi tão bom que você até esqueceu. 3 anos você empreendeu pela primeira vez. Que ali Você a gente aprendeu tentou, aprendi, apanhei. Empreendeu e aprendeu. E fumo. E tinha acabado de casar. Foi isso mesmo, aí foi casou. nessa época. Aí deu tudo errado, porque não entrava dinheiro, eu não conseguia pagar as contas. Aí tinha que investir dinheiro, pagar aluguel alto. Ali foi quando eu saí. Falei, galera, e os dois não eram casados ainda, extremamente novos. Então moravam com os pais, eu não. E eu precisava render. Aí foi quando eu saí e não tinha pra onde ir. Aí já veio aquela palavra, ô grandão. E agora, cara? Daí o cara falou, ô E grandão. aí surgiu outra vez. Aí eu cheguei e falei... Falei, ô, Pato... Posso Cara, voltar? preciso de um lugar para atender e tal, eu preciso trabalhar, porque eu tinha alguns pacientes que já estavam em andamento e eu precisava dar continuidade. Cara, ali eu vi que eu tinha um amigo dentro da profissão. Aí já não era mais um relacionamento professor-aluno. Ele falou, cara, tem aquela sala ali, entra, traz os seus pacientes, conversa com a secretária, usa da melhor forma possível o meu espaço. Eu falei, cara, mas nós não acertamos o valor. Ele falou, não, você não se preocupe com o valor, vai trabalhar, põe tua cabeça no lugar, vai atender o que você precisar aqui, que eu precisar de você, que eu pedi. Ou seja, cara, são coisas que... Mas percebe, Anderson, que legal. Que é diferente. Quando você começou 3, 4 anos antes com ele, né? Que você ficou 2 meses com ele. Nós estamos reformulando, estamos começando a crescer. E que a gente pode ajudar vocês agora é isso. E tenho certeza que nesses anos que se passaram, que você montou a tua empresa, o Pato conseguiu consolidar o nome dele e a empresa dele, o consultório dele. Sim, sim. E ele conseguiu te dar essa oportunidade de fornecer uma sala para você poder começar o seu negócio, digo assim novamente, e atender aqueles clientes que você já estava atendendo no teu consultório antes. Antigamente, creio que era isso, né? Isso. Você deu continuidade lá no Pato. Isso, perfeito. Você mudou, agora estou atendendo aqui no consultório com o Alexandre. Literalmente, cara. E é só agradecimento. Ele sabe a consideração que eu tenho por ele e por aí vai. São amigos que a gente tem na vida e de profissão, melhor ainda. A vida é assim mesmo. Ela vai moldando a gente pra gente poder ter mais maturidade e crescimento, porque não é da noite pro dia que a gente vai conseguir aquela vida maravilhosa, né? E o que é mais parceiro. bacana também, que eu acho que as pessoas têm que ter muita grandeza no coração.
Porque ele poderia muito bem falar, cara, eu te dei a oportunidade aquela vez, tal. Você não gostou? Aquela vez você não queria e agora você quer? É isso que eu falo. E tem muita gente, a grande maioria faria isso. Mas o cara teve um coração maior, como a gente sabe que é de costume do Pato, e te acolheu de volta. Obviamente que naquela época ele já via teu potencial, já sabia do teu caráter, já sabia a pessoa que você é. Ele não faria isso pra qualquer um também. E outra coisa, ele já devia estar acreditando nisso também, né? Era um concorrente, ele poderia ver, né? Mas ele também falou, agora ele saiu, agora ele viu qual que é, agora ele teve a empresa dele, ele volta com uma outra experiência também. Sim, e volta com outra cabeça, né, Nelson? Que certas coisas não dá pra exigir em determinada fase. Você tem que aprender com o dia a dia. Então ele foi crucial nessa retomada. E essa época foi uma época que eu estava pensando em largar a fisioterapia novamente. Que é uma das primeiras vezes que eu pensei em largar a fisio. Porque, cara, eu fui ganhar dinheiro. O que é ganhar dinheiro? É sobrar mesmo. Depois de 7 anos de formado, parceiro. Quem que aguenta 7 anos? É complicado. Mas a vida inteira, desde quando depois eu estava no Pato ali... Você acabou de falar, plantio. Eu comecei a trabalhar depois dessa fase com ele, que surgiu a possibilidade de abrir uma nova sociedade, que me deu 18 tipos de arrepio. Novamente uma pessoa que eu tinha formado, foi a Priscila Afonso. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu faço? Eu falei, se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar com meu nome. Aí eu fiquei com o Alexandre lá, se não me engano, foi 1 ano e meio ou 2. E aí eu parti novamente para uma sociedade. Sim. Ali foi quando as coisas começaram a desanuviar. Vamos usar esse termo, entendeu? E aí foi surgindo mais pacientes, foi quando eu fiz o curso de musculação terapêutica que eu comecei a desenvolver a musculação clínica que eu emprego hoje no meu consultório. E aí as coisas começaram a ir. Aí fiquei ali com a Priscila mais uns 3 anos, passei num concurso em Guaraci, concurso público. Ali foi o perrengue brabo também. Aí eu recebi uma proposta da ortofísio, comecei a atender terapia manual. Ali as pessoas começaram a ter uma rotatividade, conhecer minha mão. Ortofísio na Cerro Azul? Com a Silvia. A Silvia foi espetacular na minha vida também. Ela falou, vem trabalhar aqui com terapia manual, paga bem, você vai ter paciente. E aí eu te presto uma outra sala para você atender teus pacientes particulares. E aí eu passei nesse concurso. Aí eu no concurso lá... Quantos quilômetros daqui? Guaraci dava 70 km. E eu passei em primeiro. E, cara, primeira noite eu liguei pra minha esposa chorando. Que eu queria ir embora. Mas eu precisava do dinheiro. Era R$680 que eu ganhava de carteira assinada. Ela falou, o que tá acontecendo? Eu falei, não, primeiro que eu durmo na cama que eu atendo meus pacientes. Então, eu atendia gente de A a Z lá, tá? Tinha gente que saía da roça para ir fazer a fisioterapia. Mas você ficava quanto tempo lá? O dia inteiro. Não, eu ia terça de manhã e ficava até quarta noite. Tá. Então, eu atendia em média 30 pacientes, os 30 na mesma cama. E eu dormia nessa cama. Aí, lá não tinha fogão nem geladeira. E à noite, cara... Eu nunca tinha visto aquelas baratas voadoras. Foi a primeira vez. Porque eu desliguei a luz, cara, só ouvia... E os negócios andando em cima da cama. Liguei a luz, cara, era barato pra tudo quanto é lado. Porque a casa era de madeira, tinha aqueles forros embaixo. Sim. Eu liguei minha esposa e falei, cara, não mereço isso. Você morou onde você atendia? Era a casa lá, eu atendia lá e dormia na cama lá. Aí eu aguentei lá 6 meses. Lá pertenceu ao município. Município. Concursado do município, atender lá a cidade. Isso. Mas, cara, conheci pessoas maravilhosas. É o que eu falo, tudo é um ensinamento. Mas a cidade depois daqui a cidade é pequena. 4 mil habitantes? No máximo. Mas eu tinha um grupo de idosas que eu fiz elas todas fazer exame cardíaco que não tinham. Eu fazia elas pegar garrafinha encher de pedrinha e areia. E aí eu dava tipo uma performance física para elas de forma lúdica. Sim. Rapaz, vem aí começar a ficar tudo atleta, queria começar a correr, começar a fazer esporte. Que legal. Não, quando eu saí de lá, eu acho que foi em outubro. Você ficou 1 ano lá então? Cara, deu uns 8 meses. Elas pegaram uma Kombi, uma cara, vieram umas 8, 9, trazer presente de Natal para mim aqui em Maringá. Isso é sensacional. Você vê, né? Então, não, mas é legal o acolhimento, assim, né? Absurdo. A minha esposa trabalhava em Paysandu, no caixa do HSBC. Daí ela, todo dia, ela vinha com cacho de banana. Daí ela vinha com maçã, frutas, milho. Eu colhi milho aqui, trouxe pra você. O pessoal, a Miss Paysandu aqui, que os velhinhos adoravam ela. E os canudos desse leite, velho. É engraçado, né, que você vê, né? A tua remuneração era R$680. Canudinho, você lembrou, né? Mas tem coisa que não tem preço, né, cara? Não. Né? Esse reconhecimento... Essa terceira idade que eu trabalhei, ela foi magnífica. Cara, eu consegui ajudar muitas pessoas, que na época eu já estava começando a fazer osteopatia. Né, a experiência do dia a dia, de manipular, de fazer, cara, e tal. Vou falar pra você. Que são 30 pessoas? Todo paciente é paciente. Mas a pessoa humilde, ela tem uma gratidão
quando você ajuda. Por quê? O cara que ele tem uma condição financeira melhor, eu vou nesse. Esse cara não ajudar, eu vou naquele. O humilde não. O que ele tem pra vida dele, que a cidade consegue proporcionar, é isso. É isso aí. Se ele não melhorar, cara, é remédio. Então, na época eu E tava... normalmente, às vezes, não tem um atendimento que ele gostaria nem que merece, Pega, né? às vezes, pessoas que estão começando, né? Assim, então, assim, as pessoas também querem ajudar. Só que eu já estava num ritmo de atividade, vamos colocar aí, de 8 anos de prática. Então, eu já estava um pouquinho mais moldado e eu estava começando a cursar osteopatia nessa época. Sim. Então, cara, eu consegui Mas às vezes ajudar as pessoas muita também gente. não têm muita empatia, né? Em relação... Não, acho que é a forma de atender em alguns lugares, sim. né? Porque às vezes Sim. essa forma de você também gostar de gente, gostar de conversar, de atender bem, de atender com carinho, o mínimo que você faz pra eles, já dá um diferencial muito grande. Tem Nelson. muita gente que acha que vai trabalhar em posto de saúde, essas coisas, pode atender de qualquer jeito, e não é assim. Cara, então, eu falo por mim, não vou falar pelas outras pessoas. Quem trabalha na área de saúde, meu amigo, tem que gostar de gente. Tá? Se o cara gostar só de dinheiro, vai chegar uma hora que vai tomar uma rasteira. Tá? E essas pessoas, eu me identifico de uma forma tão tranquila, porque o sofrimento da dor, eu que passei por uma lesãozinha lá no começo, que não vem ao caso agora, quando você não consegue trazer uma solução, ele é muito desgastante. E para pessoas que não têm a condição, cara, é muito sofrível. A pessoa às vezes trabalha como uma diarista, uma empregada doméstica e precisa manter aquilo lá. Sim. E quando você consegue trazer um alívio da dor, é o que o Marcelo falou. De vez em quando chegava um pacotinho lá de pão-can, um pãozinho caseiro recheado de torresmo. Canudinho de doce de leite. Canudinho de doce de leite. Então, o gostoso dessa parte das cidades menores é essa questão. Assim, lógico, ficou aquela imagem de onde eu atendia, eu dormia ali, as pessoas, mas você sai da tua zona de conforto, né? Sim. E isso é um aprendizado. Então, as pessoas que eles vêm trabalhar comigo, vocês estavam comentando, pô, veio o Anderson hoje, tem o consultório, tem uma condição, mas não foi do dia para noite. Sim. Né? Então, Você ficou 6 meses lá, é isso? lá deu uns 8. 8 meses. 8 meses. E aí volta, sai de Aí, lá. como a ortofísica começou a vingar e dar muito certo, para mim ficou mais interessante ficar por aqui. Aí foi quando eu parei de eu deixei de atender a terapia manual pela Unimed, na época que tinha na ortofísica, e aí eu me instalei dentro da ortofísica, e a Silvia fez uma sala para eu atender. Aí lá eu comecei a atender como osteopata já, e fazer o trabalho de fortalecimento particular. Ali eu comecei a crescer numa época até entrei no assunto com ela de ampliar o consultório dela. Na época não era o interesse deles. Aí foi a vez que eu fiz o meu primeiro consultório. Foi uma decisão não fácil de ser tomada, porque o medo de não dar certo, cara... Mas em que ano já? Vamos colocar 12 anos atrás. Então, em 2010. Que foi a época que eu tomei a decisão de... Aí eu tive 2 propostas com academias de fazer parceria. Foi quando a do Atrium foi mais interessante. Sim, lembro quando você estava... Isso. Então, ali eu tomei a decisão. Foi a decisão mais sábia que eu pude ter tido no momento. Tive ajuda, não tinha dinheiro. Falei, pai, você consegue dinheiro barato? Ele é funcionário do Estado, consegue pelo Banco do Brasil. Meti a cara lá. Falei, vou te pagando por mês. Aí foi, cara. Aí foi quando as coisas foram acontecendo e minha equipe só cresceu. E o consultório, primeiro o seu abriu com qual nome? Na época era Anderson Andrade. O seu nome mesmo? Era o meu nome. Já abriu com o seu nome? Isso. Aí quando deu 7 anos lá, surgiu uma parceria de um curso que eu ministro. Uma das alunas queria comprar a ideia. E aí eu precisava ir para uma sala térrea também. Lá no Atrium, lá estava tendo um pouco de dificuldade. E aí surgiu aonde eu estou hoje. Que é ali na JK, que é o espaço-tempo. Porque a gente criou um espaço, aí o marketing dele é onde o tempo corre a seu favor. A gente muda espaço-tempo. Isso, a gente faz mudar a estratégia. Mas é esse aí que você está com essa missão, com esse propósito no nome já. Literalmente. Né? Literalmente. No nome já. Isso. E aí? Aí você saiu lá do Atrium e abriu no aí ampliamos. E a equipe você veio formando já nesses 12 anos. Tem muita gente que continua com você, que está desde o começo. Cara, né? A Anne, a Elu, a primeira Vivian entrou, depois teve que sair. Aí a Elu ficou comigo praticamente 8 ou 9 anos, desde que se formou. A Anne está comigo desde que se formou, lá no comecinho do Atrium. Hoje a Anne é a profissional mais antiga. Passaram mais alguns e hoje quem compõe a equipe é o Cadu e o Rafael. E como que é esse negócio de Rafael você passar? Você... Não,
que tem o Rafael Sanches aqui nessa foto teu aqui? Não, o Rafael Sanches é um atleta que a gente Você cuida dele. Dá suporte e ele é atleta de alta performance. Ou ele no Muay Thai, né? Muay Thai. O meu cunhado tá lá. Rafael, Sim. um abração, a fotinha tua aqui, meu amigo. Bacana. Você falou de curso e Ele tudo. Como é que é esposa- isso pra você? Você passar pra frente teu conhecimento? Porque Cara, tanto pra quem trabalha com você, como você dá cursos. Olha como é hoje. que são as coisas, né? Eu fui convidado uma vez para dar uma palestra lá na Uningá. E aí eram 2 turmas, né? Porque era muita gente. Aí eu fui na parte da manhã, comecei a dar palestra, falar de osteopatia, que é hoje o que me enche os olhos, né? E aí comecei a falar. A professora falou, se você quiser parar, já pode. Eu falei, mas o pessoal, não, continua falando mais. Eu falei, tem tempo? Ela falou, você tem mais 1 hora. Cara, o pessoal ficou 2 horas me ouvindo. A professora falou assim, mas o que você ficou falando pra isso? Eu falei, fiquei dando história, caso clínico, e eu tenho um pouquinho de facilidade, né? Aí ela falou, volta às 7 da noite. Eu voltei às 7 da noite, cheguei lá vazio. Falei, o que aconteceu? Deu alguma meleca aqui, né? Aí o cara me falou assim, não, agora vai ser lá no auditório. Ixi, Foi o que aconteceu? Não, metade do pessoal, um pouquinho mais que veio de manhã, veio de novo à noite pra te ouvir novamente. olha só. E aí marcou tanto aquilo lá, que o Cadu, quando eu fiz uma pré-seleção de pessoas para trabalhar comigo ano passado, o Cadu tava e eu não sabia que ele tinha assistido. E aí, depois que ele entrou, ele falou, Anderson, sabe por que eu vim procurar você para trabalhar, cara? Eu não queria mais fazer fisioterapia. Quando eu vi aquela tua palestra, eu falei, quero ser igual a você, bicho. Olha só, que Ele legal, me abrindo né? o jogo lá Olha dentro do só. consultório. Então, é muito gostoso. Sim. Esse é um caso da questão das palestras. E eu tenho um curso hoje que eu ministro há 8 anos, que chama Musculação Clínica. Tá? Que é a linha de pensamento do nosso consultório hoje. Então eu faço primeiro a parte osteopática e a musculação clínica entra junto com a parte desportiva, que a gente conseguir identificar o fator causal e a cadeia lesional correta de aquele indivíduo. Porque muitas vezes as pessoas falam, eu fiz fisioterapia, enquanto estava fazendo melhorou, depois que eu parei de fazer, volta a doer. Por quê? Não conseguiu ser assertivo no fator causal. Sim. Então esses cursos a gente ministra, já há 8 anos. Esse ano nós vamos pro 9º, graças a Deus. Nossa, só triatleta aqui, ó. Ó o Naka aqui, ó. Naquinha, Fábio Celso Leme. Rivata lá. Olha só. Aí, Show de Naquinha. Um abração pra você também, Mas Naka. só para o pessoal saber, cara, que curso você já... Porque eu lembro uma vez que ele me falou que ele foi fazer um curso, só para você saber quem que é o Anderson, tá? Ele foi fazer um curso que tinha a ver, por exemplo, você tá tratando de um músculo ou de um negócio e tal, mas tem a ver talvez com algum órgão. Sim. Tem a ver com alguma coisa que você não... o fígado, ou o estômago, ou alguma coisa que não tá legal. Conta pra gente aí mais ou menos o que é isso e o que você já fez de curso aí, porque você já fez um monte de coisa. Conta um pouquinho também do Cara, espaço-tempo, né? Sim. Eu sempre trabalhei na área desportiva. Tanto é que eu tive junto com o Bernardinho em 2004. Mas uns 2006. Que eu adorava fisioterapia esportiva. Eu cheguei a trabalhar junto com a Ó o seleção. Bernardinho Tem lá. que falar. Com a seleção brasileira. Aqui dá pra ver? Aí. Garoto. Com a seleção brasileira infanto de handebol. Era pra mim ser o fisioterapeuta, só que quando eu fui trabalhar lá, o cara falou que tinha que ser por amor à bandeira. Na época não tinha Instagram pra você fazer propaganda. E eu já tinha o Matheus pra criar rapei da boca, né? E aí era o grande lance, Nelson. A tal da fisioterapia desportiva, aquela coisa de você tratar o ponto, como você me relatou agora do cotovelo. O cara melhora, só que depois volta para apresentador. Na osteopatia, foi onde eu consegui realmente me consolidar como fisioterapeuta. Por quê? Vou dar um exemplo, necessariamente não é isso. Mas existem disfunções onde o corpo ele é dividido, subdividido, é um só, mas é subdividido em 3 sistemas, que a gente fala da parte óssea e muscular, na parte visceral, que são os órgãos, e na parte craniana, que envolve a dura mata e os ossos do crânio. E o corpo, cara, ele age igual a um lago. Se você jogar uma pedrinha lá, vai repercutir aqui. Sim. Entendeu? Então, muitas vezes, se você tiver, por exemplo, uma disfunção, hoje muita gente tem refluxo. O cara, quando ele tem um refluxo, o órgão ele faz o quê? Um visceroespasmo. Ele faz tensões. Aqui na camiseta você já consegue identificar. Quando eu faço essa tensão, automaticamente meu ombro vai para frente. Se meu ombro vai para frente, eu entro em encurtamento de peitoral maior. Quando eu faço isso, eu diminuo o fluxo arterial e diminuo a informação neural, criando uma facilitação neural, que vai deixar o ponto de tensão mais sensível. E o cotovelo a gente usa todo dia. Sim. E aí quando você vai fazer qualquer atividade que você exacerba, ele inflama. Sim. Só que ele inflamou porque tem uma disfunção de um tecido, onde gera uma repercussão, onde gera um direcionamento de disfunção neural e aumenta o quê? A dor. Então, se eu Tudo não começou com refluxo. se eu não resolver o teu estômago, provavelmente o teu cotovelo eu não vou ter o quê? Sucesso no tratamento.
Tá vendo? Gostou da aula? Daí toma Isomex. Isomex, né? Um pequeno exemplo. Então você imagina o quanto é complexo, cara, esse sistema. Então lá no espaço-tempo, todos os pacientes que nos procuram para um tratamento, por mais que ele seja um atleta, Anderson, rompeu meu músculo. Eu falo para as pessoas, mas quem disse que esse músculo já não estava predisposto a machucar? Sim. Aí entra mais ou menos uma ideia de lesão em cadeias, igual eu acabei de explicar para vocês. Então esse paciente passa por mim, onde eu faço uma avaliação osteopática, eu identifico todos os fatores possíveis de fatores causais dele, já faço a parte manipulativa, aí a minha equipe é treinada para já compreender o que eu avaliei e eu repassar para eles e darem continuidade ou através de fortalecimento, mobilização, flexibilidade, ou seja, de acordo com a necessidade do nosso paciente. E hoje a estrutura que você tem lá comporta bastante gente? Cara, tem 400 metros quadrados de estrutura. Rapaz, é enorme. É grande. O estacionamento na frente. Então, o espaço é aberto, muito bem ventilado. Tem as situações de individualização quando necessita, igual a sala individualizada, tudo o ambiente climatizado. Então, assim, hoje, cara, eu tenho uma estrutura, lógico que sempre dá pra gente melhorar, né? O ser humano, ele tem essa cobrança. Mas o padrão de qualidade hoje que a gente entrega para o nosso paciente é de acordo com a competência que eu acredito que nós tenhamos. Cara, e uma das coisas que a gente falou, né, Marcelo? Desculpa te interromper, sim, mas é a questão aqui do sono. E nesse negócio do sono, surgiu a ortop aí. Mas antes de falar da ortop, que é bom falar isso aí, vai ficar bastante tempinho, que isso é muito bom. Eu fico pensando aqui, qual é o tipo de pessoas que vão te procurar lá no espaço-tempo? Eu sei que todos aqui eles têm algum probleminha, alguma coisinha. Mas eu gostaria que você falasse alguma mensagem ou deixasse alguma coisinha para o pessoal ver que tipo de pessoas que você pode atender, quais são essas pessoas que a gente pode te indicar, né? No caso da espaço-tempo. Fora o travesseiro, nós vamos conversar ainda. Cara, o que acontece? O paciente que chega lá hoje é o paciente desesperado. E eu já de cara eu falo para ele, só não crie expectativa, porque é o primeiro passo da decepção. Porque o cara vai falar assim, não, porque você sarou meu amigo, então calma, tá? Cada caso é um caso. A maioria dos pacientes que chegam até a minha pessoa são pacientes que já tentaram o tratamento convencional, já tentaram a fisioterapia desportiva. Aqui em Maringá nós temos ótimos fisioterapeutas. Fisioterapeutas, eu já estou falando no plural, que realmente Maringá é referência na fisioterapia. E só que de repente o caminho que foi traçado não deu certo. Então o paciente hoje, eu chamo da tríade da infelicidade. Eu pergunto para ele, tem dor de cabeça? Teu sono é bom? Você range os dentes ou aperta à noite? Independente se esse cara for uma lesão de cruzado anterior, se ele tiver uma hérnia de disco, se ele tiver uma lesão no ombro, independente disso. Por quê? Porque se esses 3 sistemas apresentarem sintomas ou os 3 estiverem ativos, mostra que a tua unidade não está legal. Então eu sei que o buraco é mais embaixo. Então lá eu atendo pessoas com depressão. Quando vão tratar a coluna, descobrem, e aí a gente consegue ajudar. Não vou falar que eu trato sozinho, numa equipe multidisciplinar, por favor. Aí tem um psiquiatra que está fazendo acompanhamento e eu vou somar nesse tratamento. Pessoas com disfunção de sono, hérnia de disco, chove lá no consultório. Cara, a cada 10, 9 a gente consegue resolver totalmente, quando tem uma característica de sair de um quadro de cirúrgico. Se diz da hérnia? Hérnia discal, a grande maioria. Enxaquecas, muito. Disfunção de sono, aperto dentário e bruxismo recorrente, que tem fratura de dente, que isso desenvolve vários fatores. Lesões de esportistas, cara, antes já fiz tratamento cá, lá e parece que fica recidivando. Volta a falar, vamos entender a causa do problema. Então, se você falar assim, Anderson, qual é o tipo de paciente que eu não te indico? Um paciente que está com uma fratura ou que ele esteja extremamente agudo, que daí realmente tem que respeitar uma fase medicamentosa para passar aquela dor extrema e aí a gente poder atender. Fora isso, meu amigo, caiu lá da jogo. Não tem conversa. O que eu ia falar, esse pessoal que tem hérnia de disco, você está falando que chove bastante gente lá com hérnia. Você tem alguma dica para dar para essas pessoas que elas podem, quem está escutando a gente, para poder melhorar um pouquinho isso daí? Logicamente, procurar um profissional, assim como o Anderson, né? Espaço-tempo está lá para te atender. Mas eu queria só que você deixasse uma diquinha, olhasse para a tua câmera lá e falasse alguma dica para esse pessoal poder ajudar essas pessoas ou outra causa que você venha na tua cabeça. Se você quiser dar N exemplos aí, fique à vontade. Então vamos lá. Ó, você que está aqui nos acompanhando. Quantos movimentos você faz para frente com o seu corpo durante o dia? Para e pensa, rapidinho. Ou seja, quando você toma banho, quando você vai se enxugar, quando você vai trocar de roupa, quando você vai entrar no carro, quando você vai sentar numa cadeira. Ou seja, é o dia inteiro, certo? Quantos movimentos você faz para trás com as suas costas? Olha a desproporção.
A partir dali, você cria um excesso de movimento. Não é que o movimento para frente seja ruim, mas ele, em excesso, acaba comprometendo algumas estruturas. Vou falar da hérnia de disco lombar. Esse movimento para frente é o fator causal primário. Tá? Secundário, se você teve tombo, acidente de carro, coisas nesse sentido, fica atento, pode gerar repercussão lá na frente. Anderson, como que eu evito que isso aconteça? Primeiro, teve um tombo, procura um osteopata. Primeiro, vê se não fraturou. Tive acidente de carro, vai no médico. Não fraturou, não tem nada? Vai no osteopata. Escuta o que eu estou te falando. Isso aí vai desenvolver vários fatores seus lá na frente, tá? Cada 10 pacientes, 6 têm um histórico de acidente de carro e depois disso, depois de 4, 5 anos, começou a apresentar sintomas. Terceiro fator, começa a empregar um movimento de extensão. Para quem já fez yoga, é o movimento da esfinge, que você apoia a mão como se faz, vai fazer a flexão e faz uma extensão de tronco. Só que oriento a não sustentar. Vai e volta. Algumas vezes ou antes de uma atividade física, assim por diante. E procura fazer... É como se fosse fazer uma flexão... Só que estendendo o corpo, sem levantar o quadril. Sem levantar o quadril. Perfeito. E aí procurar fazer uma atividade física com uma certa constância. Não tem segredo. Não. O povo hoje é muito sedentário. Tem muita gente que faz atividade física? Tem. Mas, porém, existem muitas pessoas ainda que não fazem. E a falta de atividade física deixa o seu músculo mais fraco. Músculo fraco não dá estabilidade, excesso de movimento, sobrecarga discal, hérnia, vai para a cirurgia. Aí, o potencial da cirurgia ainda é fazer uma artrodese. Aí, qualidade de vida zero. Então, igual você estava falando, né? O cara tem um problema na hérnia, um problema ali, e acaba dando uma depressão, né? Você estava falando, a pessoa com muita dor, excesso de dor, vem essa depressão, ou até mesmo uma enxaqueca, que deve ser um reflexo muito grande. Tem enxaqueca. Você tem um problema na hérnia. Então, muita gente que vai no consultório tem a enxaqueca. Cara, a resolução nossa hoje, total em 80% das enxaquecas. E o restante a gente consegue melhorar potencialmente falando. E pacientes que têm todos esses quadros desenvolvidos, principalmente mulheres, faixa etária 40, 40 a mais, quadros de fibromialgia. Cara, dá dó. Porque o tipo de conduta que está sendo tomada com você que está me assistindo tem algo a mais para poder lhe ajudar. Então, assim, na osteopatia, com a parte da atividade física, a gente conseguindo melhorar a qualidade de vida dessa cliente, melhora consideravelmente. No mínimo 70%. Fibromialgia. Opa, manda minha mãe lá. No mínimo 70%. Só que tem que estar disposta a mudar o estilo de vida. Bastante coisa, né? Não existe milagre. Não. Aí, pessoal, você viu, não adianta nada, sei lá, se você não tem disposição de querer melhorar. Então acho que tem tudo isso daí, né? E além de tudo isso, Marcel, o homem ainda tem um produto aí, um negócio violento aí, revolucionou bom demais, o mercado, revolucionário. Né? Que eu preciso ir lá, eu falo toda vez, eu preciso fazer o meu travesseiro. É o Ortop. Ortop Sleep. Sleep. Já registrou, né? Ortop Sleep. Registrado, bonitinho. Ótimo. Cara, Ortop Sleep surgiu numa conversa boba. Sempre assim as melhores ideias, né? Sim. E a ideia foi do meu sócio. Nós fazíamos junto a parte da osteopatia do curso. E aí ele falou assim, cara, esses travesseiros aqui é uma porcaria. Uma hora é um grande, outro pequeno. Os caras podiam fazer sua medida, né? Eu falei, verdade, né? Podia. E nisso ele ficou quieto. E passou um ano, ele falou, cara, lembra aquela conversa nossa? Comecei a fazer um travesseiro aqui sob medida. Você não quer indicar para os teus pacientes? Eu falei, indico. Viu, mas não vamos vender ainda não. Vamos começar fazendo aqui. Você quer ser meu parceiro? Eu falei, fechou. Aí foi. Começou a história da Ortop. Era umas porcaria de uns travesseiros que ele fazia. Eu vou colocar ele, porque eu não era sócio ainda. Um grande abraço. Um abraço pro Marcos. Christian, meu parceiro, meu sócio. Lá de Toledo e um grande amigo meu. Aí quando era ruim, era do sócio. Quando é bom, é dos dois. Mas ele indicava pro... eu pegava uns cobaias lá. Falei, cara, o cara falou, comecei a dormir aqui, o travesseiro virou um catatal. Aí foi desenvolvendo, aí até que chegou uns 3, 4 anos e eu vi que a coisa meio que ficou morna. E eu também parei de me animar com o travesseiro. Só que eu sempre comprei a ideia, eu achava muito boa. Aí foi quando eu falei pra ele, cara, você tá precisando de um sócio, né? Ele falou, tô. Vamos? Ele falou, se você tiver fim, vamos. Aí nós pegamos firme. Aí nós começamos a conhecer empresas de travesseiro, ver como é que era a fabricação. Trabalhar o desenvolvimento do produto. Começamos a desenvolver, Nelson. Então hoje a Ortop ela tá praticamente com 13 anos. Faz 3 anos que nós entramos no mercado de uma forma mais intensa, realmente de propaganda, né? De colocar Instagram e por aí vai. O que é isso aqui, Anderson? Isso é uma balança de precisão. Legal. Porque o travesseiro, o que a gente faz para ter a individualidade, gente?
A gente pega a largura do ombro, que vai até um processo que chama acromioclavicular, que é uma articulação, a altura da orelha e a gente vai aferir o peso da cabeça. A altura da orelha, no começo da orelha ou não? Não, aqui da cervical até a altura da peso da cabeça. E o peso da cabeça, porque daí a gente consegue ter a densidade exata. Na hora que você deita, né? Entendeu? Porque o grande problema é que a hora que deita, a cabeça ou ela afunda demais, aí o cara começa a colocar o braço aqui para dormir. Ou então ele coloca 2 travesseiros. Tanto você dormir com a cabeça muito afundada, vamos falar, ou então muito elevada, ambos são patológicos, geram disfunções. E aí isso gera repercussão no corpo inteiro. E quantas horas você passa dormindo, vamos falar num período de 24 horas? É muita coisa. E aí a gente começou a desenvolver. Hoje, cara, a nossa assertividade, tem pessoas ainda que têm dificuldade de adaptação com o travesseiro, porque é um trabalho ergonômico, é a mesma coisa, você trabalha o dia inteiro assim, eu falo, tem que mudar. Tem gente que vai falar assim, uma delícia, tem gente que vai falar assim, cara, não gostei não. Calma, que você se adapta. Então, a assertividade nossa hoje, logo de cara, está em 85% a 90% de aceitação. É altíssimo. E eu quero te perguntar, e para essa pessoa querer comprar esse travesseiro, como que tem que ser feito? Ele tem um site do travesseiro. Qual que é o site? É www.travesseirosortopsleep.com.br. Certo. E aí tem o Instagram, que é o Ortopsleep também, que fica até bem facinho. Aqui em Maringá é lá no Espaço Vou mostrar o nome Tempo. aqui para saber o pessoal mostrar aqui, ó, saber como que escreve, ó. Vamos ver se dá para ver sleep aqui. Sono. Aí, ó. Ortopsleep. Perfeito. Show de bola. Travesseiros anatômicos. Isso aí. Então a pessoa, Mas ela liga... esse travesseiro o cara pode fazer, por exemplo, eu moro em Tocantins. Cara, hoje nós estamos em 7 estados do Brasil, tá? Lá no site vai ter os estados e as cidades que nós temos parceiros. Quando pessoas entram em contato com a nossa parte da gerência, ele é de uma cidade, vamos supor lá, Tocantins, e nós não temos um parceiro lá, a gente pede uma indicação dele, de um fisioterapeuta. Que daí a gente vai entrar em contato com esse fisioterapeuta e vai propor ele ser nosso parceiro. Para tentar viabilizar. Legal. Então, rapaz, você tá mais moderno que eu imaginava, hein? Tem 7 estados aí. Não, cara, é a menina dos meus olhos. Né? O Ibra, hein? Coisa boa, hein, bicho? Tá mas parabéns, Anderson. Cara, eu vi no Mas eu falo pra você, eles faz algum tempo já, eu vou falar até um caso meu aqui. Eu tava com um problema crônico de tendão de Aquiles. E fazia fisioterapia, rapaz, e não ia. E fazia fisioterapia. 6 meses na fisioterapia e não ia. Ele falou assim, Nelsinho, vem aqui. Vamos conversar, vou te mostrar um negócio aqui. Ele não me chamou lá pra fazer mais sessão de fisioterapia. Ele falou assim, não, vou fazer uma palmilha pra você. É que eu te avaliei. Ele me avaliou. Falei, deixa eu ver o que tá acontecendo. Ele me avaliou e ele recomendou uma palmilha personalizada, que é mais ou menos a mesma metodologia do travesseiro. É uma coisa personalizada. Né? Só tem que entender isso aí. É personalizado, você vai ter um travesseiro personalizado. No caso, foi uma palmilha que eu tenho até hoje, essa palmilha, pra você ter uma ideia. Mas foi como se tirasse a dor com a mão. Ele me avaliou. Lógico que não foi da noite pro dia, recomendou, né? Mas eu acho que durante 15 dias, depois de 15 dias que eu estava usando a palmilha, a dor sumiu. Então, essa coisa de você saber, de fato, qual que é a necessidade da pessoa, individualizar isso e simplesmente não fazer por fazer, eu acho que é onde está o propósito e o amor da profissão também. Sem dúvida. Né? Porque você continua solucionando o problema. Graças a Deus. E agora também, às vezes, de forma até preventiva. Porque você recebe muita coisa para correção. Sim. Mas também tem que ter esse trabalho preventivo, né? Que também é, às vezes, até mais importante. Claro que nós não queremos que acabe teus pacientes, né, Anderson? Claro. Não, mas a parte preventiva é essencial, cara. Porque o corpo, tem certas situações ali da estrutura que você não consegue substituir. Então, se você conseguir preservar e pegar uma lesão no início, fica tudo mais fácil. Mas se as pessoas, quanto menos sofrer, menos dor, é melhor para todo mundo. É isso que a gente deseja para todos. E esse rapazinho aqui, ó, meu irmão, meu brother, é muito qualificado para isso. Uma história linda, cara. A gente começa a ver, rapaz. Se deixar, a gente fica aqui o dia todo conversando. Mas, cara, resumindo a tua história, sabe, assim, o Anderson, a gente vê a questão até da ajuda, que você falou do Alexandre. Ajudou muito você, tanto no começo e depois, quando você precisou. E a gente estava conversando, né, Nelson e Anderson, antes, que existe... É difícil a pessoa, nós estávamos conversando, pessoas que ajudem o próximo. Sim. Querer ver o sucesso no próximo. Então a gente fala que é difícil a gente saber, a gente estava conversando antes, que é a síndrome do... Vira-lata. Do vira-lata, né, cara? Então,
A gente quer ver o sucesso, não quer ver o sucesso, cara. A gente vê é legal a gente ver o sucesso do Anderson, saber que teve pessoas que do mesmo... Porque, querendo ou não, o Alexandre, ele tem uma clínica, fisioterapia, e o Anderson também era. Ele podia falar assim, não, é meu concorrente, se vira, o Anderson, você vai começar a vida tranquilo. E ele não viu para esses olhos. Falou assim, não, ele vai crescer, um excelente profissional, e ele merece toda a ajuda. E a gente começa a ver que essa síndrome vira-lata que o brasileiro, infelizmente, ainda carrega, que eu estava escutando numa palestra lá, um vídeo do Felipe Tito, e ele fala justamente isso, que no Brasil tem esse problema, essa síndrome do vira-lata, que não quer ver o outro feliz, não quer ver o outro bem. Mas, ele é bonito ver o cara quebrado. Ó, o cara tem satisfação em ver você quebrado. O que eu falo para meus pacientes lá é que assim, o ser humano, de uma forma inconsciente, ele tem uma característica de sentir uma espécie de prazer na derrota, na frustração, no insucesso do próximo. Então, você que está aí nos assistindo, que você tem dor, uma coisa que eu falo muito para meus pacientes, não fica compartilhando da sua dor. Porque as pessoas, de uma certa forma, elas falam assim, mas calma que vai melhorar, mas de uma certa forma parece que aquilo lá é um aconchego pro coração de quem está ouvindo, porque também tem problema, mas o problema do outro é pior. E você falar da tua dor, você vai criando uma imagem, uma identificação com o teu problema. Dentro do negativo. Isso, então Carrega, às vezes né? problema financeiro, eu falo mais da dor porque eu convivo com meus pacientes, então assim, evita de falar isso, porque de uma certa forma não vai te agregar Mas você nada. pode ver, um falando, nossa, eu tô com uma dor de... Rapaz, eu então que bati a cabeça lá no seu... Sempre tem pior, né? E, rapaz, e eu então quebrei a perna, não sei se... Esse papo vai meia hora. É sensacional o que você falou, Anderson, sabe? Não disseminar isso daí, não passar pra frente essa dor. Você tá com a dor, Gente, cara, tem gente que é bem pior, né? Reclamar, pessoal. Reclamar é clamar 2 vezes. Tá? Agradecer. A graça descer. Tá? Então, se você reclama, você clama de novo. Então, agradeça mais e reclame menos. Sempre. E bola pra frente. Sempre. Cara, sensacional, Anderson, o que eu falo pra você? E aí a gente falou muito do Matheus, tem a Alice que veio no meio do percurso e agora a Sofia, né? O que você tem pra dizer pra essas 3 figurinhas aí? Olha pra lente ali e dá um recadinho pra esses 3 filhão aí. E pra Primeiramente, patroa isso que eu ia também, né? falar, E pra patroa, primeiramente... A Tati é gente boa da melhor qualidade também. Cara, merece. assim, a minha família é meu alicerce, começando pelos meus pais, claro. Mas a Tatiana na minha vida foi fundamental. Eu e ela conseguimos construir tudo junto. Desde a minha parte como homem, como profissional. Se eu sou o que eu sou hoje é porque eu tenho uma baita parceira do meu lado, tenho pais realmente que me apoiam extremamente, toda a minha família. E aí, como no negócio eu tive sucesso, eu acho que como família eu sou um cara excepcional, porque eu tenho 3 filhos que são meu norte, os 3 extremamente saudáveis, sou grato a Deus todos os dias em relação a isso. Eu não sou rico, eu sou bilionário em relação a isso. Coisa linda. Então o pai ama demais o Matheus, a Alice e a Sofia, que são minhas pimpolinhas, que não param um minuto, e é o que me dá gás, é o que me dá tesão para trabalhar, literalmente falando. Que show de bola, cara. E Cara, a pergunta nossa de Maringá, né? A gente normalmente pergunta, né? Você que tá aí já com travesseiro em 7 estados, você que já viajou para muitos lugares, por que Maringá é diferente? Por que hoje nós estamos na melhor cidade do país para se viver? Nelson, eu não sou um cara muito vivido, mas através da internet a gente consegue ter percepções. Eu joguei em algumas cidades, né? Cara, Maringá para mim sempre me acolheu. Eu tenho minha base aqui. Meu pai deixa um legado de conhecidos absurdo hoje em dia, porque você é filho do Bibi, é o Bibinho. Então, assim, é a parte de clube, é a parte de colégio. Igual eu falo, Maringá é uma cidade hoje não tão pequena, mas com mentalidade de cabeça pequena. Isso ainda às vezes é bom, né? Em alguns aspectos, principalmente o lado de família. Sim. Tá? Então, eu acho que Maringá, o que mais me chama atenção e o que mais me agrega hoje é a manutenção de família. Eu venho de costumes de almoçar com a família domingo, de ter um amigo secreto, de passar o Natal junto. Então, eu consigo preservar isso, cara. E eu acho que isso é o meu maior alicerce. Porque se a gente for falar de mercado, pô, São Paulo é tão bom quanto, Curitiba é tão bom quanto, Belo Horizonte, tem muito mercado bom, né? Mas eu acho que esse ambiente é o que me deixa mais cativado ainda aqui em Maringá. Esses laços de a proximidade família, familiar, e né? a facilidade, De cara, chegar de perto, encontrar tudo os perto, amigos, né? de ter uma boa convivência. Claro, fora a cidade que é espetacular, as pessoas que convivo é muito bom. Então, assim, eu acho que esse laço familiar meu, vinculado às facilidades da cidade
E lógico, pro meu negócio sempre me acolheu maravilhosamente, cara. Não tem como não ser espetacular. Maravilha, cidade, cara. Querendo ou não, Maringá é uma cabeça pra frente, né, cara? É. A gente começa a ver, Pessoal a gente percebe, empreendedor. pessoal que é... A gente comentou agora há pouco da síndrome, cara, mas eu acho que o maringaense, ele tem um pouquinho, ele quer ver a felicidade do teu próximo. Tem alguns... Trabalha bastante pra isso. A maioria trabalha pra poder... Pra dar melhores condições pra todos. Posso falar né? pra você? Anda com as pessoas certas, cara. É isso aí. Acabou. Andar Viu? com a pessoa certa. Anda com você vitorioso que você vai ser a vitorioso. Tem que andar com foguete, né? minha Pode mãe ser já âncora, dizia, né? sempre ande com pessoas melhores que você. Sim. Minha mãe já falava. Isso mesmo. Mas é o seguinte, cara, a gente podia falar aqui muito tempo ainda, né? Tem muita coisa pra falar de... principalmente nessa coisa da saúde. Sim. Poxa, a gente podia desenvolver muito, ainda mais com alguém que desenvolve tanto igual você. Que domina, assim. né? Mas, cara, obrigado. Obrigado por ter participado. Uma honra ter você A aqui. gente fica feliz, você vendendo Maringá. A gente que se projeto, conhece há né? tanto tempo como pessoal, Como amigos mesmo. amigos Amigos, mesmo, né? brother mesmo. Mas é muito legal também ver a tua sessão profissional, porque eu já acompanho há muito tempo também. E alguns desses perrengues a gente passou meio junto. Mas principalmente ver assim, onde você está hoje só é resultado daquilo que você se dedicou, cara. Parabéns. Cara, parabéns de novo pelo que vocês estão fazendo, com a qualidade que vocês estão fazendo, com a seriedade que vocês estão fazendo. É o Agradecemos. primeiro passo para dar certo, que já deu certo. Em nome de Jesus, Agora profetizamos. E agora a questão é só melhorar ainda mais, tá? Tudo vem, tudo. Deixa uma mensaginha final aí pro pessoal. Para quem tá começando, não sou nenhum exemplo, mas quem achar que bate algumas situações, só vou falar uma coisa: resiliência, seja bom naquilo que você faz e não desista, meu amigo. O caminho fácil não é duradouro, não. Agora, o caminho difícil te fortalece, te faz sólido, faz a diferença. É isso aí. Sensacional. É isso aí. Cara, é um projeto nosso Vendendo Maringá. Então a gente não só vende a melhor cidade do país, como vende os melhores profissionais. E tá aqui essa figura carismática, um cara que domina o que fala, com autoridade principalmente, né, Nelson? Sem dúvida. Então você vê que não é qualquer um que tá aqui sentadinho do nosso lado. É uma pessoa que... E rapaz, é assim no atendimento também. É, Se você for lá, ele te explica. Fala, aqui você tem isso, assim, assado, assim, assado, assim. E esse travesseiro é sensacional. Essa didática dele, ele faz isso no atendimento, tá, pessoal? Aproveitar falando travesseiro, Anderson. Não sei se você pode fazer isso, ó, o Marcel colocando ele em fria, né, Nelson? Bora. Quem tá assistindo a Vendendo Maringá, tem um descontinho pro travesseiro ou não? 10%. Rapaz, Aí, ganhamos 10%. Muito bem. Na bala da Então, agulha. ó, E vai agora. mostrar que você viu até o final esse negócio. Ó, e é o seguinte, moçada. Curte a gente aí, ó. Se tiver lá aí no YouTube, inscreve no YouTube. se inscreve aí. Sempre tem uma aula. Toda nossa entrevista é uma aula, pessoal. É bem tá? isso, bem isso. Então, acompanha a gente, curte aí o Então, vídeo. quem tiver... Compartilha, fala, a pessoal, senha- você quer saber tudo de fisioterapia, de uma vida de um cara excelente, compartilha esse vídeo e todos os outros que estão aí na nossa base. É isso aí, Nelson. E falando que você assistiu na Vendendo Maringá, essa é a entrevista dele nesse podcast com o Anderson. Chega lá e fala, ó, assisti lá a entrevista lá no Vendendo Maringá, 10% no travesseiro, ele vai lá te acompanhar, vai fazer a consulta com você, vai fazer a Conferir análise. as medidas, Conferir explica as como é que medidas. funciona a adaptação do produto. Tem Show um de ano de bola. garantia. Sensacional. Cara, com durabilidade tranquila de 2 a 3 anos. Maravilha. Melhor investimento custo-benefício, cara. Tanto é que eu coloco o meu Rapaz, nome no produto. aproveitem 10%. O Marcel colocou ele numa fria, mas ele foi rápido aqui em dar o desconto Ele na colocou hora. na fria e eu ajeitei o vídeo de vocês. Rapaz do céu, eu falei, vou cruzar essa bola tudo torta e o cara cabeceou Não fez o estava gol. combinado, viu? Não estava combinado, Não não. tá combinado nada, não. Tá bom? Mas é isso aí. Show de Beleza. bola. Anderson, Valeu. muito obrigado. Acabando mais um podcast Vendendo Maringá. É o nosso Tradicional brinde tradicional. aqui. Valeu, irmão. Valeu, pessoal. Valeu, galera. Obrigado. Abração. Valeu, que Deus galera. abençoe a Espero que tenham todos. gostado. Sucesso. Valeu. Show de bola, foi Um bom demais. abração. Até mais.